Pegue seu café, encha sua xícara, beba um gole e vamos viajar no tempo. Hoje, no Café e História, desembarcamos no Brasil do século XIX, recém-saído das amarras de Portugal. É o início de uma nova nação. Mas será que a independência proclamada no Grito do Ipiranga foi aceita de imediato? A década de 1822 a 1831 foi marcada por batalhas, heróis e heroínas improváveis, crises políticas, revoltas sangrentas e, por fim, a saída dramática de Dom Pedro I do trono brasileiro. A resistência à independência, 1822-1823. Logo após o famoso Independência ou Morte, o Brasil estava oficialmente separado de Portugal, pelo menos no papel. Na prática, várias províncias ainda eram leais a Lisboa, e tropas portuguesas continuavam estacionadas em pontos estratégicos, especialmente na Bahia. A cidade de Salvador tornou-se o centro de resistência portuguesa. Foi ali que se destacaram figuras lendárias, muitas vezes esquecidas nos livros didáticos. Maria Quitéria, determinada a lutar pela independência, vestiu-se de homem para ingressar no exército. Sua coragem em combate lhe rendeu o reconhecimento do próprio Dom Pedro I e a medalha de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro. Soror Joana Angélica, religiosa que tentou impedir a invasão do convento da Lapa por tropas portuguesas. Foi brutalmente assassinada a golpes de baioneta, tornando-se mártir da independência. Maria Filipa, mulher negra e líder comunitária na ilha de Itaparica. Com um grupo de outras mulheres, incendiou embarcações portuguesas, desarticulando ataques inimigos. Essas mulheres mostraram que a independência não foi obra apenas de políticos e militares, mas também fruto do engajamento popular e da resistência feminina. O reconhecimento internacional e a dependência econômica, 1825. Para Portugal, aceitar a independência significava perder sua mais rica colônia. Por isso, o reconhecimento oficial só veio em 1825, após um acordo mediado pela Inglaterra. O Brasil concordou em pagar 2 milhões de libras esterlinas como indenização a Portugal, valor obtido através de um empréstimo britânico. Ou seja, o Brasil começava sua vida independente já endividado com a Inglaterra, reforçando a dependência econômica que marcaria todo o século XIX. A Assembleia Constituinte e a Noite da Agonia, 1823. Em 1823, Dom Pedro convocou a primeira Assembleia Nacional Constituinte para criar a Constituição Brasileira. 2 grupos políticos logo se destacaram. Partido Brasileiro, formado por liberais que defendiam maior autonomia para as províncias e limitação dos poderes do imperador. Partido Português, apoiava um governo centralizado e forte, com amplos poderes para Dom Pedro I. As divergências explodiram em 12 de novembro de 1823, no episódio conhecido como Noite da Agonia. Tropas leais ao imperador cercaram o prédio da Assembleia, prenderam deputados opositores e dissolveram a Constituinte. O Brasil ficava, assim, sem um parlamento independente antes mesmo de sua primeira Constituição. A Constituição de 1824, sem constituinte, Dom Pedro I outorgou, em 25 de março de 1824, a primeira Constituição brasileira. Entre seus principais pontos, monarquia constitucional e hereditária. Poder moderador, autoridade suprema do imperador sobre os demais poderes. Voto censitário. Apenas homens com determinada renda podiam votar. Forte centralização política, enfraquecendo a autonomia das províncias. Essa Carta Magna garantia estabilidade ao trono, mas concentrava poder nas mãos do imperador, o que logo gerou insatisfação. A Confederação do Equador, 1824. Em resposta à centralização e à imposição da Constituição, eclodiu em Pernambuco a Confederação do Equador. Liderada por Frei Caneca, o movimento defendia a república e maior autonomia para o Nordeste. A revolta se espalhou por outras províncias da região, mas foi duramente reprimida pelas forças imperiais. Frei Caneca foi fuzilado, tornando-se símbolo da luta contra o autoritarismo. A Guerra Cisplatina, 1825-1828.
Entre 1825 e 1828, o Brasil travou guerra contra as Províncias Unidas do Rio da Prata pelo controle da província Cisplatina, atual Uruguai. O conflito foi custoso em vidas e recursos, e o resultado foi desastroso para o Brasil. Perdeu a Cisplatina e reconheceu a independência do Uruguai, desgastando ainda mais o governo de Dom Pedro I. A questão sucessória portuguesa, 1826. Com a morte de Dom João VI em 1826, Dom Pedro tornou-se também rei de Portugal, Pedro IV. Para manter o trono brasileiro, abdicou do trono português em favor de sua filha Maria da Glória. Essa ligação com Portugal, porém, reacendeu críticas no Brasil de que o imperador estava mais preocupado com os problemas europeus do que com os brasileiros. Crise política e social, 1829-1831. O desgaste político de Dom Pedro I crescia rapidamente. Assassinato de Líbero Badaró, 1830. Jornalista liberal assassinado em São Paulo. A suspeita de envolvimento do governo aumentou a oposição ao imperador. Noite das Garrafadas, 1831. Conflitos violentos no Rio de Janeiro entre brasileiros e portugueses, simbolizando a divisão social e a insatisfação popular. A abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, a crise atingiu o auge no início de 1831. Pressionado por protestos populares, pela elite política e pelo exército, Dom Pedro I abdicou do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, então com apenas 5 anos de idade. O Brasil entrava em um novo período, as regências. O primeiro reinado foi um período de contrastes, vitórias militares e derrotas diplomáticas, atos de coragem e episódios de autoritarismo. Foi uma década que moldou a jovem nação, mas também revelou as tensões que ainda levariam o Brasil a muitas crises. E você, já conhecia a história de Maria Filipa, Frei Caneca e a Noite das Garrafadas? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de pegar seu café, encher sua xícara e curtir o canal Café e História para mais conteúdos de qualidade.